Olá para você que acompanha mais uma coletiva aqui na Papão TV Bet Nacional. Falamos ao vivo do estádio Bamparacuruzu. O entrevistado de hoje é o técnico Márcio Fernandes. Agora eu vou passar o microfone para o repórter Dinho Menezes da Rádio Clube do Pará. Márcio, antes de tudo, quero te desejar um bom jogo, pelo trabalho que você vem fazendo, né, pelas dificuldades que toda a comissão técnica tem para uma estreia. Não é fácil preparar uma equipe que está sendo remontada para uma estreia. O torcedor ele vai ter que entender que é o primeiro jogo, que é um jogo que o Paysandu enfrenta uma equipe que já iniciou o campeonato, né? Então, todas essas dificuldades. A comissão técnica também está preparada para tudo isso, Márcio? Olha, Dinho, a gente está preparado, a gente espera fazer um bom jogo. Os treinamentos têm nos dado confiança, mas a certeza a gente só vai ter a hora que começar o jogo, a atuação do jogador. Você sabe que uma estreia tem muitas coisas que envolvem, né? E uma das coisas é até o equilíbrio do jogador para se apresentar bem perante aquele medo de errar, né? Aquele medo de errar. Então, a gente já, aproveitando a oportunidade, já pedir para o nosso torcedor que compareça, que venha prestigiar, que seja o 12º jogador da nossa equipe, porque junto com vocês nós se tornamos muito mais forte. Então, a gente espera que nosso torcedor lote realmente a Curuzu, para nos dar força aí para conseguir a primeira vitória aí no campeonato. Márcio, onde esses 3 amistosos, esses jogos que o Paysandu fez contra a seleção de Barcarena, São Francisco e Tuna, somaram, contribuíram ou não? Porque tem torcedor que diz, mas já fez 3 jogos, já era para estar assim, assado e cozido. Contribuiu, valeu ou não valeu? Olha, a gente tirou proveito de algumas coisas dentro dos amistosos, mas tiveram muitas coisas negativas, perdemos muitos jogadores. Nós estamos com o Ricardinho fora, Eltinho fora, Samuel fora. Ainda tem possibilidade de poder contar com algum desses jogadores, mas perdemos em amistosos. Então, às vezes você ganha um pouco de ritmo, que não é muito, porque você tem que trocar todos os jogadores para observar melhor, e acaba perdendo jogadores que não é o interessante para a gente, né? Nós tínhamos um time base na cabeça e já não vamos conseguir colocá-lo em prática no primeiro jogo. É complicado para você montar, porque remanescente só o goleiro, né? O Thiago Coelho, o Genilson, o Nailon e o João Vieira, que a gente considera como titular, né? Como um grupo titular. Agora, o restante é tudo peça nova. Isso dá um certo trabalho, acaba sendo mais complicado para você que é técnico, para uma equipe que já vem de um jogo, que também já está trabalhando há um tempo até um pouco mais do que o Paysandu. Isso vai ser um pouco mais difícil nesse primeiro jogo? Sim, né? Nós tivemos um trabalho árduo ano passado, mas conseguimos fazer com que a equipe encaixasse. Montamos uma equipe competitiva, forte, e o que a gente esperava para esse ano era manter essa equipe e aí contratar umas peças pontuais para que a gente pudesse estar com o time preparado para o campeonato paraense, para a Série C e para todos os campeonatos que a gente for disputar. Mas aí perdemos no mínimo 7 jogadores dessa equipe titular. E aí a remontagem tivemos problemas, porque nós tivemos uma eleição que foi em dezembro, perdemos muito tempo dentro do mercado, jogadores que estavam praticamente certos com a gente, e é lógico que o jogador não vai ficar esperando, que eles precisam também definir a vida deles. Muitos jogadores foram para outras equipes, e aí a gente ficou realmente com menos opções dentro do mercado para poder reforçar a nossa equipe. E isso fez com que fosse mais difícil, né? E a gente espera que devagar a gente vai podendo colocar a maneira que a gente gosta de jogar, encaixando algumas peças. Mas eu falei anteriormente em algumas entrevistas que nem sempre é uma coisa exata, né? Futebol não é uma ciência exata,
coisa não é só pegar aquele ali e colocar, esse daqui vai dar certo, porque esse aqui jogou em Série B, jogou em Série A, e às vezes o cara não encaixa dentro da equipe, e isso é o problema que a gente enfrenta logo no início. Pensando no ano passado, nós fizemos o primeiro jogo contra o Bragantino, e nós tínhamos fora da equipe Marlon, Robinho, Danley, Patrick, todos os jogadores de nível estavam fora da equipe. Eu acho que tinham 2 ou 3 que foram titulares depois, no final. Por quê? Porque você vai encaixando, vai vendo os treinamentos, isso aqui está evoluindo, aquele ali estacionou. Então aí você começa a montar uma equipe ideal. E ainda não é, né, a equipe ideal que a gente pretende. Márcio, claro que você já recebeu, porque você tem a estrutura aí do departamento de análise, né, desse adversário do Paysandu, desse Itupiranga que no finalzinho do jogo acabou empatando com a Tuna e vem, claro, querendo surpreender o Paysandu na Curuzu. Olha, o que a gente sabe do Itupiranga é uma boa equipe, eu conheço alguns jogadores, Luquinha, que teve lá no Remo, né, jogador que também jogou no Bragantino numa certa fase, aí teve bem. Tem o Capanema, que já jogou aqui. Então, alguns jogadores que a gente conhece, mas acho que o todo do Itupiranga é que faz com que a equipe seja forte. Empataram o último jogo, né? O primeiro jogo, no caso, do campeonato, nós é que folgamos. Então, uma equipe que já tem um ritmo melhor do que o nosso, mas a gente quer, aqui dentro da Curuzu, colocar em prática realmente a nossa condição técnica para que a gente possa conseguir essa vitória. O André Lohan da TV Liberal pergunta o seguinte: qual a expectativa da comissão técnica nessa estreia, nesse primeiro jogo? Olha, todo início de campeonato a gente fica numa expectativa de que os jogadores possam corresponder, né, ao que foi feito nos treinamentos, o que nos deixou confiante para que eles pudessem iniciar o campeonato. Mas isso não é uma certeza, a gente tem que esperar o jogo, a expectativa é boa, mas temos que saber que, sendo uma estreia, existem vários fatores que podem tanto levar a nossa equipe a fazer um grande jogo, como um jogo onde a gente pode melhorar durante o campeonato, mas que não seja o ideal. Márcio, o clube enviou o olheiro para assistir o jogo do Itupiranga ou recebeu isso aqui com a comissão técnica? Não, nós temos um departamento de análise. Eles é que analisam os jogadores do time adversário e passam para a gente. E dentro dessa análise a gente procura montar o nosso sistema para jogar contra essas equipes. Você já falou da importância do torcedor. Qual o peso da importância do torcedor apoiando o time nessa primeira e nas outras partidas também? Olha, o nosso torcedor é primordial, né? Ele realmente tanto faz com que a nossa equipe vá buscar força onde não tem, como também quando eles não estão contentes com as coisas, às vezes fica mais difícil. Mas eu prefiro sempre ter o nosso torcedor ao nosso lado, porque ele estando aqui presente, superlotando a Curuzu, faz com que a equipe adversária sinta isso. A própria arbitragem também sente essa pressão, porque a nossa torcida é demais e a gente espera que eles estejam presentes junto com a gente. Um bom teatro tem que ter uma boa plateia, né? E a gente espera, nós temos uma boa plateia, excelente no caso, a gente espera que eles estejam presentes com a gente. Márcio, a gente pode definir um esquema para o teu time? Ele vem no 4-3-3, 4-1-4-1, 4-4-2, você leva muito isso muito em conta? Não, Dinho, eu não levo muito em conta números, sistemas de... Eu acho que hoje o futebol, ele não dá mais para você ficar pensando só em fazer um sistema e achar que aquele sistema ali vai... Nós temos que rapidamente absorver os espaços que estão sendo apresentados para a gente e aí sim colocar, né, a nossa ideia para os nossos jogadores para ocupar aquele espaço, para pressionar o adversário. Eu não vejo futebol que não tenha pressão, que não tenha busca pela bola, tenha posse de bola quando você tiver. Eu não vejo um futebol diferente disso. Agora, se nós conseguirmos ocupar bem os espaços que serão dados pelo adversário,
nós temos grande chance de vencer. Márcio, eu queria que você falasse do D'Agostino aí. Como é que está a situação dele? Dependendo da avaliação da comissão técnica de você como técnico, ele foi aprovado? Não, nós não chegamos ainda a uma definição desse jogador, porque ele machucou, ficou um longo tempo aí sem poder treinar, e a gente analisa os jogadores dentro dos treinamentos. Como ele não participou muito dentro desses treinamentos, ainda não houve uma certeza do nosso posicionamento em caso de contratá-lo ou não. Mas vamos esperar mais um pouco, e se realmente isso for concretizado, não só o treinador que escolhe, nós temos uma comissão para que possa avaliá-lo, aí sim a gente pede a contratação. Sobre a vinda do Netão, muitos clubes fazem o seguinte, procuram um técnico para a base que trabalhe o mesmo estilo de jogo, a mesma forma de atuar do time principal. Você espera isso do Paysandu a partir de agora, que é para até facilitar quando vir um jogador da base para o profissional, já ter uma ideia, né, de como tu gosta de atuar, Márcio? Olha, a escolha do Netão foi muito feliz, né? A gente espera que ele possa apresentar aqui no Paysandu o que ele apresentou no Remo. É um cara de uma índole fantástica, um cara sensacional que eu tenho como amigo. Aprendi a gostar do Netão quando estive lá no Remo, e ele só traz para a gente coisas boas, né? A gente espera que ele possa fazer isso também dentro dos trabalhos. Ele conhece o meu jeito de trabalhar também. Eu acho que vai dar certo. O Paysandu foi muito feliz na escolha, e a gente espera que ele possa ser feliz aqui também.